botou errado. E você botou errado. Você botou pra tirar foto. Vocês que botaram aí. Não. Foi nem eu, foi pra vocês. O Lucas já entrou. Espera. Ele vai chamar. Pronto. Convidar. Graça e paz do Senhor. Graça e paz, Lucas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar, né? Mais um estudo de doutrina, pela graça do Senhor. Hoje vamos encerrar o livro de Tiago, né? Um dos estudos maravilhosos que a gente viu aqui, de Tiago, do livro de Tiago. E hoje a gente vai para o quinto, ou melhor, para o capítulo 5 e último de Tiago, né? Vamos orar, Lucas, para começar? Vamos. Vamos orar. Santo e maravilhoso Pai, Pai amado, Pai bendito, obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me concede, meu Pai, de dar esse estudo, de falar, Senhor, do teu querer, da tua vontade para nossas vidas, Senhor. Toma a direção, ó Deus, dos louvores que vai ser entoado, meu Pai, e do estudo que vai ser dado aqui, Senhor. Que o Senhor tome a direção, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que eu possa, ó Deus, diminuir, Senhor, e o Senhor aparecer nas nossas vidas e na minha vida, meu Pai. Toma a direção, Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. A cada um de nós que está, a cada um de vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Eu te busco, procuro, ó Deus, silêncio tu estás.
Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui e quer operar em ti. Deus está aqui e vai operar em mim. Então pode entrar, vem me transformar, enche esse lugar, vem me batizar. Deus está aqui e quer operar em ti. Deus está aqui e vai operar em mim. Então pode entrar, vem me transformar, enche esse lugar, vem me batizar. Tua unção entrou em mim, posso ver o teu agir, sinto tua presença arder em mim, abro meu coração só para ti. Então pode entrar, vem me transformar, enche esse lugar, vem me batizar. Então pode entrar, vem me enche esse lugar, vem me Deus está aqui, operando em mim e em ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se Deus estiver na direção, tudo eu conseguirei, com autoridade falarei e o mar
estou aqui, posso te sentir. Aleluia. Não dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Estiver na direção, tudo eu conseguirei, com autoridade falarei, e o mar vai se acalmar. Pode interferir no plano do Senhor, pode pedir o que tens pra mim. Se quiseres, pode fazer inferno todinho com as suas mãos. Pode interferir no plano do Senhor, pode pedir o que tens pra mim. Se quiseres, pode fazer inferno todinho com as suas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tem pra mim. Eu estou aqui, não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tem pra mim. Eu estou aqui, não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui, posso te sentir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Glória a agradeço. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade.
majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, ai manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Eu Aleluia. agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Amém, Obrigada, glória a Lucas. Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, Tchau, Lucas. Amém, Fique de conosco, nada. viu? Fique conosco que é bom, viu? É verdade. Ai, Jesus. Vamos começar, né? Então, vamos começar mais um estudo de Tiago. Hoje, estudando o capítulo 5 de Tiago, né? Vamos, inicialmente, começarmos lendo do versículo 1 ao versículo 6. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Vamos ver aqui, né? Tiago falando, ele condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Ou seja, ele está dando aqui um aviso aos ricos, né? Vamos ver aqui. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como
estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Então, nós estamos vendo aqui, né, que Tiago ele está dando um aviso àqueles ricos, porque está aqui mostrando o quê? Condenando as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então, nós vemos aqui claramente, creio eu, né, que Tiago, nesse momento dessa carta, nessa parte dessa carta, ele não está falando para a comunidade cristã. Ele não está falando para aquela comunidade que veio na dispersão, na época. Não, ele está falando para o povo daquela época, os ricos, que tinham poder e eles tinham muita riqueza, mas eles não sabiam usar aquela riqueza. Eles não sabiam. Tinham riqueza e queria cada vez mais riquezas para ele, explorando o pobre trabalhador que trabalhava no campo. Então, aqui Tiago aqui está mostrando, quando ele diz, olha, agora rico, escutem, chorem, gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Ele está dando aqui o quê? Um aviso, né? As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças, porque as riquezas mal adquiridas, ela não nos serve de nada. Não nos servem, porque a gente não vai levar para a eternidade as riquezas, nem bem adquiridas, nem mal adquiridas. Né? E as mal adquiridas, principalmente, aquelas que você usa, que você não tem, não conseguiu pelo seu trabalho, né? Pela justiça, e sim, você conseguiu às custas da exploração do pobre. Então, de que vai servir isso? Porque você pode ser rico, pode conseguir riquezas, mas bem adquiridas, com seu trabalho, pagando salário justo ao trabalhador, né? Tratando bem ao seu trabalhador, pagando um salário digno para o seu trabalhador. Você vai ficar satisfeito, porque você tem pessoas. Se você paga um salário digno ao seu trabalhador, ele trabalha com mais disposição, com mais amor, com mais vontade. Se bem que o cristão, independente de qualquer coisa, sendo bem remunerado ou não, se ele assumir um compromisso para trabalhar determinada área, seja onde for, ele deve trabalhar com amor. Não importa se ele está ganhando pouco ou se está ganhando muito. Ele tem que ter essa consciência, como se ele estivesse fazendo um trabalho não para o homem, mas estivesse fazendo um trabalho para Deus. Então, isso é importante. Mas, se ele é bem remunerado, ele vai botar mais amor ainda. Mais amor ainda. Porque ele está sendo bem remunerado. O patrão está pagando bem a ele. Então, fica satisfeito ele e fica satisfeito o patrão. Né? O patrão, cada dia mais, vai crescer na sua riqueza, mas também ele não está tendo aquela riqueza só para ele. Ele está dividindo. Né? Ele está ajudando ao seu trabalhador, que está pagando um salário digno. Então, ambas as partes estão satisfeitas, não é verdade? E Tiago aqui está mostrando o que é que vai acontecer quando ele diz aqui, ó, no versículo 2, ele diz, as suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. Não vai valer de nada, não vai servir de nada. O 3, ele diz, o seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. Veja só. E como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas. Então, a gente vê aqui, quando ele diz aqui, ó, porque nós sabemos, nós cristãos, nós temos essa consciência que não existe dois caminhos. Só existe
Ou melhor, não existem 3 caminhos, só existem 2. Ou céu ou inferno. Está na Bíblia. Quem crê na Bíblia, eu creio e eu acredito. Que é isso mesmo. Ou você escolhe o céu ou escolhe o inferno. Ou você escolhe o caminho estreito que lhe conduz ao céu, na presença de Deus, ou você escolhe o caminho largo, vantajoso, que lhe conduz a quê? A destruição. A gente tem que cair na real e falar a verdade, não adianta esconder. E a Bíblia diz, né, que aquelas pessoas que não praticam as coisas certas, né, eles vão fazer o quê? Vão para o fogo, para o inferno. É a verdade. Então, aquele está aqui, ó. Então, Tiago está avisando. Então, a gente tira para a gente, para nós, para a nossa vida atual. Se eu não estou me conduzindo bem, né? Sou rica, mas eu não estou fazendo o que é certo, estou explorando o meu trabalhador, né? No que eu posso explorando para adquirir mais riqueza, né? Então, eu estou agindo certo? Não. Porque tudo isso, minha gente, vai ficar. Aqui na Terra, ninguém vai levar nada. A gente não vai levar riqueza nenhuma. Não vai. Então, não adianta você acumular bens, riqueza e mais riquezas que você não vai levar. Quando a morte chega, uma certeza que a gente tem é da morte. E quando a morte chega, tudo vai ficar. Então, que nós possamos pensar nisso. E Tiago aqui ele está dizendo, então, se você procede assim, ainda há tempo para você. Ainda há tempo de se arrepender e fazer o que é certo. Como no caso mesmo de Zaqueu, Zaqueu estava perdido, ninguém gostava dele. Zaqueu estava perdido, né? Porque ele explorava o pobre para pegar os impostos e cobrar além do que era para ser cobrado. Cobrava muito mais, roubava, né? O pobre trabalhador, sacrificava para ter que pagar aquele imposto alto. Mas no momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, tudo isso mudou. Então, se alguém procede de maneira errada, ainda há tempo. Enquanto você está aqui na Terra e está com saúde, está tendo condições de observar o quanto você está errado, tratando mal, pagando mal ao seu trabalhador, pagando um salário de miséria, de fome, e você cada dia mais rico, ganhando mais riquezas, né? Então, ainda há tempo de você observar isso e consertar o seu erro, como Zaqueu fez. Mas para isso você precisa o quê? Verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Porque no momento que você tiver esse encontro, tudo em você vai mudar. Você vai compreender a besteira que você está fazendo. Que só Jesus, ele é o quê? O caminho é a verdade. Aí você vai ter essa consciência. Que é ele que vai lhe conduzir a uma vida eterna. Que nós temos essa consciência. Né? E quem está me ouvindo que ainda não aceitou Jesus, quem não teve esse encontro com Jesus, ainda há tempo. Há tempo de você se confessar e procurar uma igreja cristã mais próxima da sua casa, né? E dizer que quer esse Jesus, que quer mudança de vida. Então, aqui, o Tiago está dando aqui um aviso aos ricos que isso vai acontecer. Mas ainda ele pode. Se ele quiser, ele pode mudar. Então, aqui ele diz aqui, ó. E não tem pago, quando nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas. No 4 ele diz, e não tem pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Quer dizer, ele está o quê? Explorando. Além aqui diz, quer dizer, na Bíblia, aqui no texto aqui, Tiago está falando que ele tem os trabalhadores e não paga nenhum salário. Aí ele diz, ó, escutem
as suas reclamações, está mandando. Ou, com certeza, o trabalhador está dizendo, eu estou trabalhando tanto, não estou ganhando salário, eu quero, né? Reclama. Ele está dizendo aqui que eles, esses ricos, pelo menos escutem as reclamações do seu trabalhador, né? Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus. Então, se eles não estão querendo, mas Deus está ouvindo o seu clamor, o seu grito de socorro. Diz ele aqui, o Senhor Todo-Poderoso, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres. Aqui na terra estão gordos como gado pronto para o matadouro. No 6 ele diz, vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês, porque eles são ricos. Mas o pobre, ele tem um Deus que é o Todo-Poderoso, que pode tudo, que pode transformar, né? Que dá o sustento, dá a ele a saúde e o principal, dá a ele a salvação. O principal de tudo é a salvação. Esses ricos que agem assim, que estavam agindo assim, Tiago está mostrando qual será o fim dele. Então, para os nossos dias de hoje, não é diferente. Quem age assim, qual vai ser o fim? Que nós possamos refletir nessa situação que as pessoas vivem, explorando, não pagando. Porque tem, irmãos, muitas pessoas que não pagam, bota as pessoas, contrata as pessoas para fazer serviços e no final, depois, fica com conversa sem querer pagar. E às vezes, em muitas ocasiões, contrata uma coisa para dar uma coisa e dá bem menos. Fica com conversa, enrolando e dando. E a pessoa com dinheiro, só para explorar o pobre. E o pobre não pode fazer nada, fica calado porque precisa, né? Naquele tempo não tem a justiça. Hoje em dia a justiça, o trabalhador que agem assim com ele ainda pode recorrer à justiça. Mas naquela época de Tiago não tinha isso. Não tinha. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Vamos ler agora, confirmando isso que nós fomos ler, que nós lemos. Vamos ler então, vamos ler Isaías. Isaías capítulo 1. Então, nós que somos igreja, né? Nós precisamos o quê? Condenar essas riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Vamos ver aqui o que é que diz o livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 16 a 17. Isaías, livro de Isaías, capítulo 1. Cadê? Eu deixei aqui marcado. Capítulo 1, do 16, está até aqui marcadinho. Do 16 a 17. Vamos ver o que é que Isaías está falando. Ele diz aqui, falando sobre a condenação dos hipócritas, né? Ele diz, 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. O 17, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ele está falando aqui, tá vendo? Vamos ver agora Lucas. Lucas, capítulo 4. O que é que diz o livro de Lucas, o capítulo 4, versículo 18. Versículo 18 a 19. Vamos ver o que ele diz. Lucas, capítulo 4. Abram suas Bíblias, que é para a gente confrontar com esse do 1 ao 6 de
de Tiago. O 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Né? Quem é que está dizendo isso? Jesus enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui, quando Jesus veio, ele veio, né? O Espírito do Senhor, Jesus, quando veio, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, né? E ele veio para quê? Ele ungiu, ele foi ungido, né? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos. Então, a gente vê aqui, né, liberdade aos oprimidos. E ele diz mais aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Lucas estava falando isso, né? Lucas falando isso, que Jesus veio para libertar e salvar os que estavam sendo oprimidos por quem? Pelos ricos, como o Tiago está falando. Então, mas Jesus, quando ele veio libertar, ele veio salvar. Então, se as pessoas, na época ali, que o viu, que Tiago escreveu isso, que tiver oportunidade de ler, de ouvir essa pregação de Tiago, e eles mudarem, ainda havia chance para eles. Mas se eles não quisessem ouvir, continuassem nas suas práticas erradas, né? Com as suas riquezas mal e mal empregadas, o caminho deles seria pesar. Podia ter o linho mais fino, o ouro que fosse, mas tudo aquilo, no final, ia ser o quê? Queimado, destruído. Não é? Vamos ver agora o capítulo 7 a 11 de Tiago. Vamos ler. Vai ser outra parte, que Tiago também está aqui falando, sobre a necessidade, né? As bênçãos e o exemplo de paciência que nós precisamos ter. Vamos ver. São vários conselhos que Tiago dá. Vamos ver aqui alguns conselhos. De 7 a 11. Tiago, do 7 a 11. Vamos ver quais são os conselhos que ele dá para os cristãos. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheita preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmão, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Porque um dos profetas que sofreu muito, muito mesmo, muitos foram os profetas que sofreram, mas um que ficou muito na minha mente e na nossa mente é Jeremias, né? Que a pastora deu estudo sobre Jeremias. Pense num homem para sofrer, um que foi conhecido até como o profeta chorão, né? Pense, sofreu, mas ele sempre foi fiel a Deus, sempre fez a vontade do Senhor, né? Apesar de ele não estar com muita vontade, que a gente vê, né? Que ele achava que era muito criança, que não podia, tudo não queria ser, era muito jovem, né? Mas ele aceitou
e fez tudo que Deus mandava, ele fazia. Tudo para obedecer a Deus. Suportou tudo, todo o sofrimento, mas fez a vontade do Senhor. Então ele diz, o 9: Irmãos, não se queixem um dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então a gente vê aqui, ele falando aqui, dando conselho para os cristãos da época, né? Ter paciência, sofrer, porque as pessoas nesse mundo passam por sofrimento, mas estão sempre alegres, apesar das tribulações, das decepções, de tudo, mas nós estamos sempre alegres. Por quê? Estamos alegres porque nós temos o Senhor. Aí nos diz que o Senhor, né, é a causa da nossa alegria, é a nossa força, é a nossa alegria, é o Senhor. Porque se a gente não tiver Deus, Jesus na nossa vida, verdadeiramente, a gente não suporta, não, o sofrimento. Muitas pessoas fazem besteira, chega a tirar até a sua vida, tirar a própria vida. Outros chegam a pedir a morte. Por quê? Porque não, verdadeiramente não tem Jesus na sua vida como Senhor. Não tem aquela certeza de um dia ter um encontro com Deus, vai ter aquele encontro, vai morar com Deus um dia. A gente precisa ter essa consciência. E por isso nós precisamos nos alegrar. Temos, às vezes, um momento assim, triste, mas logo a gente se lembra que a gente tem um Deus que é maior, que tudo pode, e a gente logo se alegra. Não é verdade? Às vezes a gente está assim, cabisbaixo, meio triste, é tanta coisa que acontece, meu Deus, mas quando a gente se lembra, a gente diz, isso não é nada. Mas sofreu Jesus por mim, não é? Aí, quando a gente pensa nisso, que o que a gente está sofrendo não é nada em relação ao que Cristo sofreu por mim e por você, é motivo para a gente se alegrar. A gente logo se alegra, começa logo a louvar, né? E vai esquecendo a dor e o sofrimento. Então, aqui ele está falando, né? Para os ricos, a palavra é de quê? De condenação. Para os pobres, a mensagem é de quê? De esperança. O rico é condenação, mas o pobre, ele tem, a palavra é de esperança. Há um futuro promissor. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Dos profetas e dos patriarcas. E também de Jó. Jó sofreu. Quem sofreu mais do que Jó? Fora Jesus. Não é? O que ele passou. Todo aquele sofrimento que ele passou. Do corpo, chagas. Cheio de feridas. Chagas da cabeça ao solado dos pés. Né? Mas ele sofreu tudo isso com paciência, com amor, porque ele sabia que ele disse na palavra dele, o meu Redentor vive. Então a gente viu que ele, no final, ele teve o quê? A recompensa. Ele teve uma recompensa. O começo dele foi melhor, o fim dele foi bem melhor do que o começo. Porque tudo que ele tinha, que ele ganhou, foi o que ele tinha, ele perdeu, mas ele ganhou em dobro. Então, é com essa esperança que a gente precisa o quê? Viver. Com essa certeza. Então, a gente vê bem aqui, ó, os versículos 10 e 11, quando ele diz aqui, ó, o 10. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tome como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Né?
Então a gente vai se lembrar dos profetas, mas a gente também vamos nos lembrar de Jesus, vamos nos lembrar também de Jó, né? E e os patriarcas. O 11 ele diz: "E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência." Né? Então você tem ouvido a paciência, a respeito da paciência de Jó, e sabe como no final ele terminou, foi abençoado, né? Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Aqui ele diz mais aqui: basta então fortalecer o coração, né, com paciência, como no versículo 8 ele fala, né, com paciência. Quando aqui no 8 ele diz aqui, ó, quando ele diz, vocês também precisam ter paciência, né? Porque o lavrador, ele planta e ele tem paciência para esperar o tempo certo da colheita. Ele não vai plantar hoje e já amanhã está colhendo, não. Ele planta, não é isso? E fica esperando, como diz aqui no 7. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheita preciosas, né? Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Então, vocês também precisam ter paciência. No 8 ele diz: não desanime, pois o Senhor virá logo. Então, a gente não deve estar o quê? Nos queixando um dos outros, nos queixando da nossa vida. Tem pessoas que se queixam demais, 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 às vezes até sem necessidade. Tem gente que muito pessimista, só vive se queixando, se queixa de tudo se queixa. Mas nós não devemos, nós cristãos, nós devemos ter um outro comportamento, uma outra atitude. Em vez da gente estar só se queixando, devemos nos agradecer, estar cada dia agradecendo, agradecendo. Só pelo fato de estar vivo, pelo fato de estarmos vivos, respirando, com saúde, a gente é motivo suficiente da gente estar alegre e não estar nos queixando. Se você tem o que comer, o que vestir, tem um teto para morar, agradeça a Deus. Não é? Aqui ele diz, ó, a paciência deve ser a mesma. A nossa paciência deve ser a mesma de um agricultor. Esperar o tempo do Senhor, porque ele virá. Ele virá ao nosso socorro. Né? Vamos ter paciência, vamos orar, vamos confiar e saber que no tempo certo ele chega. Ele não chega nem cedo nem atrasado. O Senhor, na nossa vida, ele não chega nem adiantado nem atrasado. Às vezes a gente diz assim, mas meu Senhor, está demorando tanto isso acontecer. Será que não vai mais acontecer? Espere com paciência, porque no tempo, tenha certeza que no tempo ele virá. O seu socorro virá. Porque o nosso socorro ele vem de quem? Do Senhor. Não é? Então, aqui ele diz mais, né? Passando de um agricultor, que semeia, espera, né? Então, a presença de Jesus na nossa vida é o que faz a gente ter a paciência. Como diz, fulano tem a paciência de Jó. Então, se você tem Jesus na sua vida, em primeiro lugar, se você bota ele na sua vida em primeiro lugar, você vai ter paciência. Às vezes você quer sair um pouquinho, perder a paciência, mas você sempre se lembre de Jesus. E quando você se lembrar de Jesus, você vai mudar de comportamento, você vai mudar de atitude. Tá certo? Vamos ler agora. Vamos ver o versículo 17, ou melhor, o versículo 12. A gente leu até o 11. Vamos para o 12. Vamos ver aqui, falando aqui no versículo 12, ele está falando do juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da nossa vida. Vamos ver, né? Aqui ele diz, acima de tudo, meus irmãos. Vejam só. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês
prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Então, a gente aqui, nós estamos, o 13, vamos ler o 13 também. Ó, se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante. Cante hinos de agradecimento. Então, veja só, esse 12, ele está falando que nós não devemos, nós cristãos, não devemos estar jurar, porque ele é um ato de desconfiança. Quando a gente jura, ou alguém diz para você, jure, jure, jure por Deus. Ainda diz mais assim, jure, a pessoa ainda diz, o cristão ainda diz, eu juro por Deus que foi assim. Ó, se você, a pessoa diz para outro, você jura, e você diz, eu juro por Deus. Tem gente que diz, eu juro por minha mãe morta, bota até a mãe no meio, né? Criança que diz isso, né? Eu juro por minha mãe morta. Gente adulto também diz, juro por minha mãe morta. Às vezes jura pelo filho, eu quero ver meu filho assim, assim. Que aconteça isso, quer dizer, é errado, isso é condenado. Né? Tiago está mostrando que isso é proibido, não se pode fazer isso. Porque o crente, quando ele diz a palavra do crente, deve ser sim, não, não. Né? O que passar disso, vem de quê? Vem do maligno. Porque se você não anda com a verdade, se você não anda com a verdade, você vive mentindo. Um cristão mentindo, meus irmãos. É um negócio que é um mau exemplo para o ímpio. Porque se você vive mentindo, enganando, diz uma coisa, a pessoa vai ver que você está mentindo e descobrir que você está mentindo, aí como é que fica? Como é que fica? O que está lá fora, que ainda não teve um encontro com Jesus. Você que diz que teve um encontro com Jesus, você está mentindo, jurando, falso. O que é que o que não teve ainda um encontro com Jesus? Só ouviu falar de Jesus, mas não conheceu Jesus, não teve esse encontro. Não fez sua decisão de entregar a sua vida a Ele. E você que diz que entregou a sua vida a Jesus, você anda com mentira, com falsidade. E aí? Qual o testemunho que você vai dar? Quem é que vai seguir o seu exemplo? Vai dizer, ó, é crente, né? Diz que é crente com mentira, com falsidade. Compra, esquece de pagar. Quando a pessoa cobra, fica com raiva de cara feia. Às vezes corta caminho para não pagar. Não é procedimento de um crente. Então a gente tem que refletir e procurar andar certo. Então, se eu ando certo, não preciso estar com mentira. Eu vou falar a verdade. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, vai investigar. Se eu não tenho, se minha consciência está tranquila, que eu estou falando a verdade, mesmo que às vezes doa, não estou falando a verdade, a pessoa vai investigar e vai ver que eu não estou com mentira. Não é verdade? Então não adianta a gente estar jurando, porque ele é um ato de desconfiança entre as partes, entre você que diz você jura, e eu mesma que posso estar até mentindo, eu vou jurar. Eu juro, e às vezes mentira, jurando em falso. Isso é condenável. O juramento também sugere uma relação, né, mercantilista, que muita gente comete. Nessa relação com Deus, a nossa relação com Deus deve ser mais plena e de confiança. E baseada no amor e na graça preciosa de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ter aquela confiança em Deus, falar sempre a verdade. Se você não puder falar a verdade, se cale, mas não minta. É melhor você se calar do que mentir. Eu sempre digo, quando uma pessoa que é cristão, diz assim, não, eu vou dizer, se fulano perguntar, hoje mesmo uma pessoa falando comigo, aí ela disse assim,
Ela não é evangélica, mas ela é católica, né? É uma católica fervorosa, é uma católica que lê, gosta de ler a Bíblia, ela gosta de ler. Às vezes ela conversa comigo, eu troca ideia comigo, eu falo do amor de Deus para ela, de Jesus e tudo. Mas ela é uma pessoa que ela gosta e ela sabe que tudo a gente depende de Jesus. Mas aí, só que ela gosta de pedir assim aos santos para ajudar ela. Mas eu já disse para ela que o santo não faz milagre. A gente pede a ele, mas quem faz não é ele, quem faz é Deus, em nome de Jesus. E não é o santo que faz. As pessoas pedem porque não sabem, eu não saio, não leram a Bíblia assim o suficiente para ver que os santos, né, foram aquelas pessoas separadas que faziam a vontade de Deus. Eles não fazem milagre. Eles eram chamados santos porque eles viviam a vida separada das coisas erradas do mundo. Por isso, eles eram chamados santos, porque eles faziam as coisas para agradar a Deus. Mas eles era, tinham suas falhas também, né? Eles também falavam, eles não eram perfeitos, porque o único perfeito é Cristo, Jesus. Foi o único que nunca pecou, mas o restante, todos nós somos falhos. Então, o que é que acontece? Eu estava dizendo para essa pessoa, aí ela disse, olha, aconteceu isso, 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 aí me perguntaram, mas meu filho disse que não era para dizer onde ele estava. Aí eu peguei, disse que estava em tal canto. Eu acho que está em tal canto. Eu nem sei bem, eu acho que está em tal canto, a pessoa me disse. Aí eu disse para ela, a senhora não devia dizer isso, porque a senhora está mentindo. A senhora não devia ter mentido. Era melhor a senhora dizer, vamos pular, pule essa. Pronto. Não dizia. Não era melhor do que mentir? Porque eu não sou obrigada a dizer. Se você pergunta uma coisa a mim, eu não sou obrigada a dizer. Não é? Eu posso dizer, não, vamos pular esse assunto, que é melhor, me desculpe, mas vamos pular esse assunto, do que eu abrir a boca para dizer mentira. Porque se eu estou dizendo mentira, eu estou contra a palavra de Deus. Eu não estou com Deus. Porque quem anda com a mentira, quem é o pai da mentira? Está na Bíblia, quem é o pai da mentira? O diabo. Se eu estou com mentira, eu estou fazendo a vontade de quem? Eu estou agradando a Deus? Não. Estou agradando ao diabo. Então, nós cristãos, nós precisamos ter essa consciência de sempre falar a verdade. Doa em quem doer, mas dizer a verdade. Porque eu acho que a verdade ela dói muito mais do que a mentira. Porque se você, em vez de dizer a verdade, você diz uma mentira e depois o outro descobre que você está com a mentira, está mentindo, vai ficar mais furioso ainda. E ainda vai ficar falando mal de você, como cristão. Então, que nós possamos vigiar nisso, procurar falar sempre a verdade. Porque Deus se agrada da verdade. Vamos aqui no capítulo no capítulo 13, onde ele diz aqui, ó, no 13, se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Então aqui a gente vê, né, que aqui se estabelece um princípio de solidariedade e da capacidade de compreendermos cada pessoa no seu mundo particular. As experiências humanas vão do sofrimento à alegria. Com os sofridos, oramos, né? E intercedemos. Os alegres, cantamos. Então, a gente vê aqui que a gente precisa, se alguém está contente, deve estar o quê? Se está sofrendo. Se alguém está sofrendo, deve fazer o quê? Orar. E nós também podemos orar por aquele que está sofrendo. Se está alegre, vamos louvar, vamos cantar, né? E cantar hinos de agradecimentos ao Senhor. Aqui eu estava vendo aqui no 14 uma coisa interessante.
que me chamou a atenção no versículo 14. Vamos ler aqui. Cadê, meu Deus? No 14. Se algum de vocês estiver doente, isso me chamou a atenção bastante. Eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Aqui ele diz aqui, no 14. Se algum de vocês estiver doente, Tiago falando, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Aí no 15, ele diz, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. Preste bem atenção. Prestem bem atenção aqui, o que é que ele está dizendo aqui. Ó. O Senhor, cadê? Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Mas será que alguém de vós está doente? Clame os presbíteros da igreja. Então eu estava vendo que os católicos, o catolicismo romano, ele interpreta esse versículo 14 como sendo um fundamento para o dogma do sacramento, da unção dos enfermos. Aquilo que nós chamamos de extrema unção. Quando a pessoa, vocês já ouviram falar que quando as pessoas estavam doentes, bem doentes, aí chamavam, no caso, eles chamavam os presbíteros para orar. Ou senão, a gente pode dizer, no caso do católico, chamava quem? O padre, para orar por aquele doente. Ou seja, para dar, porque ele estava bem mal, para dar a extrema unção. Essa extrema unção é quando a pessoa já está bem mal, para Deus perdoar os seus pecados, e a pessoa morrer crente que estava perdoado, porque o padre deu a extrema unção. Não é? Prática que só pode ser exercida por um presbítero, no caso, um padre, né? E que anteriormente era utilizado como ritual de cura. Então eles achavam que era assim, mas isso aí era no caso do catolicismo. Mas eu lendo sobre isso, uma resposta apologética, ele diz o seguinte, que a última parte do versículo 14 esclarece que a oração é feita em nome do Senhor e não da Igreja Católica. A oração feita é feita em nome do Senhor e não da Igreja Católica, que reclama autoridade sobre o ritual da extrema-unção. Por quê? A salvação proposta no início do versículo 15 é promovida pela oração da fé, que mesmo sendo realizada pelos presbíteros, né, não classifica necessariamente que devem ser apenas os presbíteros de Roma, inexistente na ocasião. Logo a gente vê aqui que Tiago ele está declarando que quem de fato levanta o enfermo é quem? É o Senhor Jesus, que também perdoa os pecados. Que também perdoa os pecados do enfermo. Isso implica em que a investida não parte de Roma, mas do próprio Deus, mediante a fé daquele que procederá à oração. Então a gente vê aqui que a pessoa, muita gente pensa que pronto, está morrendo, está passando mal, está muito mal, está quase morrendo. Chama logo um padre para dar extrema unção, que é para perdoar os pecados dele. Aí o padre vai, ora, tudinho, pronto, já pode morrer em paz. Mas com o cristão, nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia diz que a gente precisa abrir a boca, né, e confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador e pedir a Ele perdão para que Ele possa nos perdoar de todos os nossos pecados. Aí o Senhor Jesus ouve e nos perdoa.
Então, não é o padre, não é o pastor que vai me perdoar, né? Então, não adianta o padre vir da extrema unção, orar, e o enfermo está ali, ó, de olho fechado, está orando tudinho, pronto, perdoa os pecados, fazer aquela oração, que Deus perdoa os pecados dele, tudinho. Mas se ele não abriu a boca para confessar, se ele não abriu a boca para pedir a Deus que perdoasse a ele todos os pecados dele, é preciso ele abrir a boca e pedir, né? Pedir a Deus, em nome de Jesus, que o perdoe de todos os pecados. Aí o Deus que está no céu vai perdoar. Quem vai perdoar é Deus. Então não adianta dar extrema-unção se a pessoa não se conscientizar do seu pecado e não abrir a boca e não pedir perdão. Que nós possamos também meditar sobre isso. E não partiu de Roma perdoar A ou B. Partiu de Deus, através de Jesus. Vamos ver aqui o versículo de 15 a 18. A partir do 15 ao 18. O que é que ele diz? Não, 15 eu já li, não foi do enfermo. A gente já viu que a oração, né? Não adianta você fazer oração se você não confessar os seus pecados. Vamos para o capítulo, para o versículo 16. No 16 ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não houvesse, para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Agora, por que isso? Era porque ele tinha poder? Não. O poder que ele tinha vinha de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. E como ele fazia a vontade de Deus, né, ele pediu isso e Deus atendeu. Né? Então, a gente viu também no caso de Josué. Josué era um homem também que procurava fazer a vontade de Deus. Né? E acontecia, e Deus fazia o quê? Fazia aquilo que ele pedia. Ganhava nas guerras, na luta. Ele, em primeiro lugar, ele orava, mandava o povo também orar, se consagrar tudinho para depois ir para a batalha. E sempre ganhava. Por quê? Fazia a vontade do Senhor. Então, a gente vê aqui, no caso, né, bem quando ele diz aqui, a oração, essa oração feita com fé, salvará a pessoa doente. Mas aqui, o cristão está doente, ele vai orar, alguém vai orar por ele, mas é preciso a gente também estar em comunhão com Deus. A gente, quando ele diz aqui, ó, o Senhor lhe dará saúde. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente, veja aqui, para você ser curado, precisa aqui, ó, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, se você é uma pessoa obediente, temente a Deus, você vai orar, né, por aquela pessoa doente, aí Deus vai ouvir. E vai atender o seu pedido conforme a vontade dele e o querer dele, que quem manda é ele. A gente pede, mas quem manda é ele. Né? Às vezes a pessoa diz, não, eu vou orar. Mas se você estiver todo errado, fazendo tudo errado, como eu falei antes, com mentira, falsidade,
essa oração não vai chegar até o trono de Deus. Porque você não está fazendo o que é certo perante Deus. E Deus, dele ninguém se esconde. Eu posso me esconder do homem aqui na terra. Fazer as coisas erradas, mentir, falsa, né? Fazer tudo que não agrada a Deus. Mas para o homem. Mas para Deus ninguém se esconde. Porque ele vê tudo, ele conhece tudo. Né? Seja você moço, seja você velho, seja você jovem, criança. Então, os pais devem sempre ensinar as crianças, desde pequenininha, a falar sempre a verdade. Sempre a verdade. Para quando chegar um homem, chegar um jovem, não ser um jovem mentiroso que ninguém acredita. Né? A pessoa vai dizer, não, aquele dali, aquele jovem, ele não anda com mentira. Aquela jovem não anda com mentira. Ele vive com mentira. Ele não inventa história. Então, porque tem criança que às vezes inventa história. E os pais. E ó, mãe, ó, pai, eu achei. Foi, meu filho, achou que bonitinho, fique. Porque é criança. Às vezes vê uma coisa de um coleguinha, acha bonito, e pega na inocência e bota na bolsa. Porque ele queria um igual, ele não tem, ele pega e bota na bolsa. Aí os pais têm que saber que não é dele. Chegou em casa, vê que não é, que começa na criança. Vê que não é dele, o que tem que fazer? Isso aqui não é seu, quem lhe deu? Eu achei. Normalmente ele não diz que tirou, né? Ele diz, eu achei. Aonde? Na escola. Se achou na escola, é de alguém. Você achou na escola, é de alguém. Então, vamos devolver. Amanhã a gente vai devolver. No outro dia, a mãe, o pai ou o irmão, quem for responsável para levar aquela criança, deve dizer, olha, meu filho, você toma, entregue. Entrega a diretora ou a coordenadora, que você encontrou isso, você, olha, eu encontrei isso, eu levei isso daqui. Aí você vai entregar. Quer dizer, desde já está ensinando a criança. Se ela mentiu, ela vai ver que estava errado, que mentiu, mas a mãe descobriu. Ou senão a mãe vai conversar com ela em casa, fala a verdade. Você achou mesmo, ou você pegou de algum coleguinha, para poder ele dizer a verdade. Se ele dizer a verdade, deve o quê? Aconselhar. A criança, olha, nunca minta. Desde pequenininho, se você ensina seu filho a não mentir, ele vai crescendo com aquilo, dizendo sempre a verdade. Agora, e mostrar que Deus não se agrada. Mentira. Conversar para ele. Porque ele é muito novinho, ele não entende, ele entende. Ele sabe que Deus não se agrada da mentira. Que a mentira não vem de Deus. Tem logo de cedinho ensinar ele. Quando ele ficar adulto, ele não fica com mentira. Na verdade, não fica. Vamos aqui, eu sempre trabalhei fora, mas eu sempre procurei criar meus filhos dentro da verdade. Sempre mostrando que a verdade é melhor do que a mentira. Né? Graças a Deus eu tenho meus filhos, mas quando eles falam a história, eu nunca vou, eu sempre observo, eu vou ver, tá na verdade. Quando não é isso, se calma, fica calado, não quer dizer, fica calado. Aí eu já sei já. Mas eles não dizem que é mentira, se cala, mas não diz. Pode nem contar, mas também não vem com mentira contar história mentirosa. E graças a Deus por isso, né? Que nós possamos refletir sobre isso também e procurar a, a viver, a fazer as coisas certas, para quando a gente for orar, a gente ter crédito com Deus. Porque nós estamos vivendo com sinceridade. E com Deus a gente precisa ter sinceridade. E com nossos irmãos, a gente precisa ser sincero, sem falsidade. Vamos ler agora. Então, a gente viu aqui, né, que Tiago, ele
recomenda a mutualidade nas relações comunitárias, né? Ele cita o exemplo de Elias para animar a comunidade a praticar a oração, acreditando que, a despeito das limitações, Deus nos atende do mesmo modo que atendeu Elias. Vamos ler agora do 19 ao 20. Do 19 ao 20. Estamos quase encerrando, meus irmãos. Graças a Deus, vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, o 19. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Aí o que é que ele quer falar com isso? A ideia aqui é o quê? Ela é uma ideia, assim, a ideia relevante é ir ao encontro de quem se desviou. Aquele que conhecia a verdade. A palavra de Deus nos diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a pessoa, às vezes, se desvia do caminho, né, da verdade, e sai dos caminhos do Senhor. Então, a ideia aqui de Tiago é a pessoa ir o quê? Ir ao encontro daquela pessoa que desviou da verdade, né? Ou está em pecado, porque tem pessoas que estão no pecado e se desvia. E outra normalmente é porque está em pecado, se desvia. Outros porque se esfria mesmo, né? E se desvia. Mas a gente, por amor a Deus, a gente deve procurar aquela pessoa, né? Primeiro orar por ela, procurar conversar com ela, porque ela está afastada, porque ela está fria, porque ela não está mais buscando a Deus. Orar por ela, vamos orar. Então, a ideia aqui é isso, porque o amor, né? Quem tem o amor de Deus, ele contempla as pessoas que estão no pecado. E a gente vai procurar ajudá-la a sair do pecado, né? O amor conduz o ser humano a abandonar o pecado. O amor de Deus na nossa vida, né? Ele nos ajuda a convencer o ser humano a se desviar do seu pecado, do pecado que ele está cometendo, né? O gesto de quem se aproxima do pecador é o quê? Do pecador é o amor. A gente deve se aproximar do pecador em amor, por amor a Deus. Criar como é que se diz, meu Deus? Criar uma relação de amizade com aquele pecador, para mostrar que não está discriminando, não está se esfriando, não está se afastando dele porque ele está. Não. A gente tem que procurar e falar do amor a Deus. Por que é que ele está afastado? Estou sentindo sua falta, irmão. Porque tem pessoas que quando tem um irmão que se afasta da igreja, por algum motivo, se afasta da igreja, o outro, quando encontra com ele, não dá nem a paz. Mas a gente deve persistir. Quando encontrar com ele, tem que dizer o quê? A paz do Senhor, meu irmão. Estou sentindo sua falta. É importante. Porque ele vai ver que ele também é importante na igreja. Ele vai ver que ele é notado, né? Que está fazendo falta ali. Então, essa palavra, às vezes, encoraja ele. Não, aí ele vem, não, é porque aí vai dar uma satisfação. Né? E não, tem pessoas que se afastam, que vê aquela pessoa, nem saiu da igreja, não vou nem falar. Ele não está indo mais para a igreja, está no caminho errado, voltou para o mundo, diz logo assim, voltou para o mundo, não vou falar. Não, e cadê o nosso amor? Cadê o amor por aquele pobre que caiu? Um dia desse, um senhor aqui
Ele mora lá para a Rua 14. Ele era da nossa igreja, aí depois ele saiu. Aí eu encontrei com ele na padaria. Aí eu, ô irmão, a paz do Senhor, irmão. Ele, a paz do Senhor, irmão. Eu digo, eu estou sentindo sua falta, o senhor nunca mais foi nos visitar. Eu disse para ele, porque ele ia sempre nos visitar, mas ele ainda não tinha feito a decisão, mas ele sempre ia nos visitar. Aí ele, qualquer dia desse eu chego lá, irmã. Eu digo, vá mesmo, porque Deus tem um plano na sua vida, tem algo na sua vida. Você é um homem de Deus. Eu comecei a conversar com ele. Ele disse para mim, sabe o quê? Eu fiquei assim, pensando. Ele disse, ó, irmã, até agora a senhora foi a única pessoa que, quando se encontra comigo, a senhora diz a paz do Senhor. Tá vendo? A senhora fala comigo. Toda vez que ele me encontra, ele vem para mim. Paz do Senhor, irmão. Às vezes, uma vez eu achei até engraçado, que ele estava com cigarro, porque o problema dele é que ele ainda não dominou o vício do cigarro. Ele estava com cigarro, ele escondeu, pode crer, ele pegou a mão dele, botou assim, botou um pouquinho assim para trás, falar comigo. Paz do Senhor, irmão. Eu vi logo quando ele escondeu o cigarro. A paz do Senhor, irmão. Falei. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que mostrar amor. Nós precisamos demonstrar o amor, né? O amor ágape, que é o amor puro, o amor de Deus pelo ser humano. Não importa que ele caiu, não importa que ele se afastou, né? Mas a gente precisa demonstrar amor, falar do amor de Deus, para que ele possa se voltar. Aí aqui ele está dizendo, né, que a pessoa que assim age, ele está, quando ele diz aqui, ó, lembrem disto, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. Porque ele estava no caminho certo, andando na verdade, se desviou, foi para o mau caminho. Então, se ele foi para o mau caminho, qual é o final dele? O final é o quê? A morte. A morte espiritual. A morte física todo mundo vai ter um dia, mas é a morte espiritual que ele está falando aqui. Então, se a gente conseguir convencer ele a voltar para andar na verdade, a gente está salvando ele da morte e também está nos salvando, né? Aí ele diz aqui, ó, e fará com que muitos pecados de nós também sejam perdoados, porque a gente conseguiu trazer o pecador de volta para o caminho do Senhor. Então, que nós, como ele diz aqui, abandonar o gesto de quem se aproxima do pecador em amor. Criar uma relação em que o pecado é destruído com mais facilidade. Salvará a alma da morte espiritual. Como eu falei nesse instante, né? Essa morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4 e 8. Capítulo 4, versículo 8. O salário do pecado é a morte. Amém? Então, eu quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que Deus me concedeu de dar esse estudo de Tiago, porque eu amo o livro de Tiago. Eu amo esse livro. Quer dizer, eu amo todos, mas esse de Tiago ele me chama muita atenção. É como também cartas aos Hebreus, eu gosto muito. Gosto também de Timóteo. São cartas boas da gente ler, né? Mas eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Deus me concedeu de eu dar esse estudo do livro de Tiago, né? E que Deus possa abençoar cada um que ouviu, que procurou, né? Está sempre conosco nas quinta-feiras, né? Que Deus continue abençoando, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para a gente pôr em prática as coisas que Tiago ensina no seu livro. Porque eu garanto que, se a gente procurar pôr em prática o que está no livro de Tiago, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente viverá bem melhor e com mais certeza que a gente está fazendo as coisas para agradar a Deus.
para servir a Deus e viver melhor. Amém? Então, vamos orar, agradecendo a Deus, né? Por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai, obrigada, meu Senhor, por essa rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor me deu de fazer esse estudo, Senhor, e de aprender. Porque quando a gente está estudando, a gente está aprendendo e pondo em prática, Senhor. Aquilo que a gente estava fazendo, que não estava agradando a Deus, que não estava certo, Senhor, a gente procura nos corrigir e fazer o certo, para te agradar. Tudo por amor a ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Toma, Senhor, a direção nas nossas vidas, Senhor. Nos guia, nos protege, Senhor. Nos capacita, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, sermos pessoas melhores, melhores para ti, para o teu reino, Senhor. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a comunidade, Senhor, que está no Facebook neste momento, meu Pai, nos assistindo, Senhor. Fica com ele, nos abençoando, Senhor. Cobre com a tua proteção, Senhor. Abençoa a minha pastora, Senhor, que me deu a confiança de eu estar fazendo esse estudo, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando ela cada vez mais, capacitando ela cada vez mais, dando ela saúde, renovando as suas forças, para ela continuar a sua obra que o Senhor chamou aqui na terra, Senhor. Abençoa ela, abençoa toda a sua família, meu Pai. Abençoa toda a comunidade cristã, meu Pai. Da minha igreja e de outras igrejas do mundo inteiro, meu Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos cobre, meu Pai, sob a tua proteção. Nos dá uma noite, Senhor, na tua presença, Senhor, com saúde, ó Pai, e com livramento, Senhor. Que o Senhor possa estar nos livrando, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Está nos livrando, Senhor, desse Covid-19, meu Pai. Está ceifando tantas vidas, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Fica conosco. É isso que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.